religião local, né? Então as pessoas vão se revoltar. Só que o líder isso foi acontecer de verdade, o líder daquele movimento, pessoal, era um fidalgo, era um aristocrata. Então ele não gostou dessa ideia, como ele era na época socialista, ele substituiu e colocou o filho de um ferreiro. Então o filho de um operário é que vai conduzir, porque casava melhor com a ideologia dele e tal. Então é o livro que tem assim o contexto histórico de Angola mais antigo. Depois eu coloquei o livro A Invasão de Angola, a Gloriosa Família, que fala, eu já mostrei para vocês o livro, A Gloriosa Família, fala da época em que Angola foi invadida pelos holandeses. Isso se deu entre 1642 e 1648, durante 6 anos. Então o personagem é muito malandro, o holandês, né, que é o personagem. Ele tem várias filhos com as escravas, né? Com as escravas. E cada personagem desse, cada filho dele vai dar origem a um capítulo. Tem uma das filhas que faz uma receita misturando ingredientes lá da Holanda e também de Angola. Isso é tudo uma metáfora, na verdade, né? Agora, o mais interessante do livro é o narrador. É um narrador impossível. Era um escravo, escutem bem, um escravo surdo, mudo e analfabeto. Como essa pessoa contou a história? Como é que esse livro chegou a um livro dessa dimensão, ganhou esse corpo aqui? Que tipo de narrador é esse? Se ele era surdo, o que ele ouviu para contar a história? Se ele era mudo, ele não falou para alguém escrever. Se era analfabeto, como ele escreveu isso? Então ele cria um narrador impossível e o faz para zombar de quê? Das crônicas que um tal Cadornega, um escritor, um cronista português da época, do século XVII, ele contou a história totalmente de cabeça para baixo. Contou a história da gloriosa defesa de Angola pelos portugueses. Então ele vai exaltar. Então, vendo que era um relato mentiroso, ele coloca um narrador impossível para contar a história dele também. Então percebo que é sempre algo de crítica, né? Algo muito bem estudado. Outro livro que eu coloquei na ordem aqui foi o Iaca, que pega a fase final do período colonial. Ele vai de 1890 até 1975. Eu disse que são mais de 100 anos, na verdade não são. Não chegam a ser 100 anos, né? Mas são 5. Cada parte, como eu falei, cada capítulo é uma parte da estátua. Primeira parte, a boca, pega a história de Portugal de 1890 até 1904. Por que a boca? Porque fala do ultimato inglês. O rei inglês mandou o rei português sair do Zaire, era a região que ficava entre Angola e Moçambique, né? Ficava entre os dois, essa região. O rei português queria para que tivesse um acesso do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E o rei inglês mandou que ele saísse, porque ele tinha interesse de ter um corredor para que levasse até o final do continente, né? A parte mais ao sul do continente. E o rei inglês e o rei português, que nem tinha poder para combater o inglês e era dependente economicamente dele, pôs o rabo entre as pernas e saiu. Então a boca compreende essa época do ultimato inglês. A segunda parte chama-se Os Olhos, pega o período de 1917 a 1940, porque representa a União Soviética, a Rússia, a Revolução Socialista da Rússia. Então os olhos te permite ver, através do marxismo, a saída para o país.
Terceira parte é o coração, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, de 1940 até 1960, quando começa a pulsar o desejo de se tornar independente. A quarta parte é o sexo, é o início das lutas pela independência, por isso eu confundi. Porque essas lutas darão origem a um novo país, assim como o sexo gera uma nova vida. Finalmente, a quinta parte são as pernas, porque a partir da independência o país poderá caminhar, né, ser senhor do seu próprio destino. O período das lutas pela independência, eu selecionei dois livros, dois ou foi três, As Aventuras de Ngunga, que eu já mencionei para vocês, Moana Puó. Moana Puó é um livro interessantíssimo, gente. Já perdi aqui, são tantos livros ao meu redor, se vocês vissem, você nem pode imaginar a montanha que está aqui atrás de mim, né? Que está atrás de vocês, aliás, à minha frente. Bom, o livro que eu mencionei é o Moana Puó, né? Então, Moana Puó, gente, eu queria encontrá-lo aqui para poder mostrar para vocês tá aqui. Então, o Moana Puó, como eu falei para vocês, é essa máscara. Imagine essa máscara deitada. Então, o nariz já não é mais nariz. Ele virou uma cordilheira de montanhas. Você tem um lado e o outro. A boca seria um rio. Os olhos seriam abismos. Os cabelos seriam as matas. O rosto vira o cenário onde a história se passa. A história envolve morcegos lutando contra Jesus. Gente, já li tantas vezes o livro, é tão curtinho, tão pequenininho. São as lutas entre os morcegos e os corvos. Então, os morcegos são os angolanos e os corvos são os portugueses. Os corvos vivem voando e apanhando os morcegos e matando-os. Até que um dia os morcegos têm uma ideia. Se escondem e começam a surpreender os corvos e roubam dele o bico e as garras. É uma alusão, gente, à tática de guerrilha. Angola não tinha armas, não tinha dinheiro. Então ele assaltava os quartéis ou fazia emboscada às tropas e tomava as armas do português. O certo é que uma morceguinha e um morceguinho vão se encontrar no alto do nariz, quer dizer, da cordilheira de montanhas, vão se apaixonar. E aí a história vai misturar essa luta pela independência com o drama desse casal, ok? Não conto mais nada. Mayombe é uma história que se passa no cenário também da disputa, mas não falo sobre o livro agora porque ele vai ser destacado daqui a pouco, ok? A Corda é um livro de 78, é uma peça de teatro que ele usa a metáfora do cabo de guerra, pessoas do lado de cá e pessoas do lado de lá puxando um cabo, como metáfora da desunião entre as tribos. As tribos ficam brigando entre si e não vão a lugar nenhum, porque estão puxando a corda para o lado diferente. O Planalto e a Estepe, esse eu não posso dar detalhes. Muito. Porque ele vai te surpreender. É como se alguém fosse contar para vocês o Sexto Sentido, o filme, né? Então, a parte final do livro, ele vai te tirar o tapete. Mas conta a história de duas pessoas, um rapaz e uma moça, ele angolano e ela mongolesa, não é? Eles vão se encontrar na União Soviética, eles saíram dos seus países para estudar a Revolução. E eles se apaixonam. Só que ela é filha de um grande estadista do país dela, enquanto ele é um Zé Ninguém. E isso vai criar entraves na relação entre os dois. Não posso dizer mais nada além disso, senão eu vou comprometer. Planalto e Estepe é Planalto, Angola e Estepe, Mongólia, ok?
Período após a independência, o cão e os caluandas, porque representa exatamente essa ideia de que as tribos, cada um tem um interesse envolvido na história. Assim como cada informante que ele consulta para encontrar o cão vai contar uma história diferente, as versões das tribos, as versões são contraditórias. E aí também tem a ver com o discurso das elites políticas, né? Discursos mentirosos, né? Para enganar o povo. Ok? Bom, tem outros livros, gente. Eu vou citar só o Desejo de que Anda para a gente passar para o Mayombe. O Desejo de que Anda é um livro muito interessante que fala um condomínio começa a ruir as paredes e tal, e os geólogos são chamados e ninguém encontra uma razão. Até que uma menina consegue escutar os deuses, né? E eles explicam que ali era uma lagoa das sereias, que anda em Kibundo é sereia. As quiandas foram expulsas para que aquilo fosse aterrado e construídas as casas em cima. Então elas agora estão se vingando, né? Então é um livro muito interessante porque vai falar da corrupção do país e já tem também essa levada aí da questão ecológica, né? Ok? Muito bom. Então, gente, como eu falei, eu vou trazer para vocês muito rapidamente, mas é um livro apaixonante, o Mayombe. Primeiro, gente, por que Mayombe? Ok? Deixa eu colocar aqui em tamanho maior. Tá, a letrinha muito pequena. Então, por que Mayombe, pessoal? Mayombe existe mesmo. É uma região que não fica apenas em Angola. Ela pega, na verdade, 4 países. É uma floresta semelhante à amazônica, que compreende mais de um país. Então, a República Democrática do Congo, Angola, República do Congo e Gabão. Existem 2 países que se chamam Congo, tá? Uma é a República Democrática do Congo e outra é a República do Congo. Então, essa mata que cobre os 4 países. E ela se passa na parte angolana, onde fica a região de uma tribo chamada Cabinda, né? Os Cabindas. Então, lá tem um grupo de soldados angolanos. Eu estou usando soldados, mas na verdade são guerrilheiros, né? Você não tinha uma estrutura semelhante à de um exército comum. Então, esses guerrilheiros, eles estão lá se preparando para assaltar um quartel português para tomar as armas. E aí logo a divisão entre eles se coloca de forma muito forte, porque eles pertencem a etnias diferentes. Então um deles é preso porque tirou uma quantidade de dinheiro irrisória de uns trabalhadores cabindas que vinham atravessando a floresta. Ele toma esse dinheiro, uma coisa mixaria mesmo, dá para comprar uma carteira de cigarro, coisa que o valha, mas por conta disso ele é preso e vai ser julgado. E aqueles que pertencem à tribo dele não aceitam aquilo, né? Se fosse um Umbunda, eu queria ver se ele fazia isso. Então é rachado ali. E aí cada capítulo é contado por um soldado diferente. Então você tem a multiplicidade de narradores, né? Muitos deles contando a história de onde veio, né? De onde vieram. Tem um deles que contou uma cena tétrica em que os familiares dele foram enterrados com a cabeça para o lado de fora e vinha o trator e saía cortando a cabeça dessas pessoas, né? Ok? Bom, então a história vai se passar nisso, na preparação e finalmente no ataque a esse quartel, ok? Então por isso Mayombe. E aí é uma metáfora grande em relação às árvores, porque as árvores cobrem o sol, de cima ninguém consegue enxergar,
dada a copa das árvores. Isso ocorreu, por exemplo, também lá no Vietnã. Então, os americanos soltaram o agente laranja. Era um produto químico que destruía as folhas para poder você enxergar lá embaixo os soldados vietcongues. O problema é que isso, encostando na pele de alguém, queimava. Tem uma cena clássica que ganhou o prêmio da Time, que é uma menina correndo nua, totalmente nua, toda queimada pela a ação desse agente laranja. Esse agente laranja também foi usado por Portugal, principalmente em Guiné-Bissau. Então a ideia dos cipós, não é? Os cipós representam um... Isso é uma interpretação que eu fiz, um artigo que eu escrevi, né? A representação de uma série de coisas, até as sinapses, né? Que são as ligações entre um neurônio e outro, a ligação entre as tribos, tudo isso, né? Os cipós representam, ok? Então aqui eu trago o resumo da história para vocês, falo dos personagens principais. O principal deles é o comandante sem medo, ele é Kikongo. Estudou no seminário, deixou em 1964 a faculdade de economia e sua amada Lely para ir lutar. Aí tem o comissário político, o Teoria, o chefe de operações. O Teoria é o professor dos soldados, é mestiço, filho de mãe negra e pai branco. Por falar nisso, pior do que pertencer a uma tribo considerada inferior era você ser mestiço. Mestiço não. Era você ser destribalizado, que é isso. O pai pertencer a uma tribo e a mãe pertencer a outra. Esse era pior do que o mestiço, que é filho de negro com branco. O filho de tribos diferentes é tratado como, sabe, um João Ninguém dentro do texto. Então, o Muatianvua é o homem do mar dos rios. Viajou meio mundo, é um destribalizado, filho de pai umbundo e mãe quibundo. Não existe o feminino, pessoal. Então não existe quimbunda, não, ok? É quimbundo. Lutamos é Cabinda, tem um que se chama Verdade e outro Mundo Novo. Todos eles assim têm sobre pseudônimos, não é? Porque isso era um recurso usado pela guerrilha, que você não poderia conhecer o nome da outra pessoa, porque se um fosse preso não denunciaria o outro. Aqui foi usado também na época do combate à ditadura militar de 64 até 85. Ok? Bom, e aí eu separei vários trechos que mostram questões primentes da obra. Por exemplo, o tribalismo. Na página 41 diz assim: os soldados dividiam-se grosso modo em dois grupos, os quibundos, à volta do chefe de operações, e os quicongos, umbundos e destribalizados. Mundo Novo era de Luanda, de origem quimbundo, mas os estudos, ou talvez a permanência na Europa, tinham libertado do tribalismo. Mantinha-se isolado, limpando a arma à luz da fogueira. Numa hora que deu uma discussão entre eles, um diz assim: vocês julgam que vêm aqui fazer como na UPA, a União dos Povos de Angola, partido surgido antes do MPLA? Disse Milagre: o vosso partido é a UPA, o partido dos quicongos. Vieram aqui sabotar, estão a trabalhar para o imperialismo. Então a ideia de que o partido pertencia a uma tribo, você era de outro partido. Como ter uma ideia de nação, gente, com esse pensamento tão fragmentado, né? Essa é uma das lutas do Pepe Tela, que era a luta também do sem medo dentro do texto. Ok? Bradou o enfermeiro Kikonga, Pangu Akitina. Nós também temos armas, estão só aí a ameaçar. O MPLA é vosso?
O MPLA não é só dos quimbundos, é de todos. Nós varremos muitos de vocês no passado. Os dombos e nambuancongos pagavam imposto ao rei do Congo. Gente, ele está resgatando uma coisa, mas bem do passado mesmo, né? Lá do passado, para poder julgar que a tribo dele era melhor do que a dos outros. Vocês eram nossos escravos, como é que falam agora? Percebam, né? É a ideia. Imagine, por exemplo, num exército, um soldado dizer: ó, general, eu não lhe obedeço não, você é nordestino. Não, eu sou do sul do país. Você é um comandante sem valor. Você é general, mas é nordestino. É mais ou menos essa percepção. Ok? Então essa personagem do Sem Medo é muito ambígua. É um guerrilheiro, mata pessoas, mas ao mesmo tempo humanista. É socialista, mas ao mesmo tempo anarquista. É o intelectual, mas ao mesmo tempo romântico. Isso eu estou pensando aqui apenas algumas das facetas que entravam em choque dentro dele, né? É um herói que desconfia de si mesmo, né? Por isso, gente, há um livro, duvido que eu ache, é tanta coisa aqui, né? Há um livro muito interessante do Robson Dutra, chamado Pepetela e a Elipse do Herói. Ele vai passear por vários romances do Pepetela mostrando exatamente isso, a ausência de um herói. Aquele herói no sentido clássico, né? O herói das epopeias, o herói apolíneo, né? O salvador da pátria. Esse herói não existe em Pepetela. Então, esse herói que desconfia de si mesmo, né? É o herói lá do Lukács, né? Na teoria do romance. O herói errático, né? O herói típico do romance. Enquanto o herói épico tinha ligação direta com os deuses, o herói do romance é um herói problemático. Os céus se fecharam para ele. Ele não tem certeza sobre o seu projeto. O herói épico, se os deuses mandavam ele matar 100 crianças jogando para cima e aparando na espada, ele o fazia sem remorsos. Foi os próprios deuses que mandou. Mas o herói do romance é um herói errante, problemático, dividido, cindido, né? Então esse livro é muito interessante e recomendo para os que querem se aprofundar em Pepetela. Ok? Então, gente, os cipós que eu falei para vocês, que lá em Angola chama-se liana. Liana é o nome que se dá aos cipós. Eu faço aqui uma tentativa de interpretação desses cipós, né, que se enrolam nas plantas, ok? São a citação final do livro, diálogo entre Sem Medo e Comissário. Eu não queria dizer o que acontece com o Sem Medo, senão quebro o barato de vocês, né? Mas está lá no resumo. Ele é atingido no final e está aqui para morrer. E ele diz: eu sou Kikongo? Tu és Kibundo? Acha mesmo que sim? Nós não. Nós pertencemos à minoria que já esqueceu de que lado nasce o sol na sua aldeia, ou a que confunde com outras aldeias que conheceu. Mas a maioria, comandante, a maioria. E o comandante diz: é o teu trabalho. Mostrar tantas aldeias aos camaradas que eles se perderão se um dia voltarem à sua. A essa arte de desorientação se chama formação política, ok? Essa aqui não é a citação final, gente, é a citação final dos slides, tá bom? Isso aqui é lá no começo, ainda na página 23, quando ele vai dizer qual é o propósito deles ali, eles, comandantes, né? Sem Medo está falando com o comissário, que trabalha junto com ele. A grande dificuldade vai ser convencer que os soldados fazem parte de uma única tribo, né?
é como dizer para racistas que não existe raça branca e raça negra. Só existe uma raça, a humana. Ok? Então, há toda uma discussão sobre a identidade nacional angolana, a necessidade de construir um projeto de nação que não fosse muito rígido, porque tinha que contemplar as singularidades de cada uma das tribos, né? Esse foi um dos grandes problemas que impediu que o socialismo vingasse na África, não é? O socialismo dividia o mundo em dois, né? Você tem lá os burgueses maus e você tem os proletários bons, né? Como fazer essa visão maniqueísta, binária, caber na cabeça daquelas pessoas que se pensavam, né, como uma colcha de retalhos? Aliás, a metáfora é muito boa, né? A ideia de que, muito embora formado por pedaços, todos esses pedaços compõem uma única unidade, que é a colcha, ok? É isso. Então, gente, o texto é muito profundo para caber em apenas uma aula. O que eu quis dar para vocês foi só essa ideia, né? Essa ideia do que é o livro, né? De como o livro é interessante para a gente entender como foram os movimentos das peças durante aqueles anos de luta contra o colonizador. Então, gente, com o Pepetela eu encerro a nossos estudos sobre Angola. Acreditem, um semestre inteiro é pouco para estudar